Página 158, tema 1, Bases da genética. O surgimento da genética. A genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, os padrões pelos quais as características de uma espécie são transmitidas de uma geração a outra. O termo genética só começou a ser utilizado no século XX. Muito antes dela existir como um ramo da ciência, há cerca de 10 mil anos. E mesmo sem conhecer os fundamentos da hereditariedade, as pessoas já selecionavam as plantas para o cultivo e os animais para aumentar os rebanhos, escolhendo para o cruzamento os indivíduos com as características desejáveis. A transmissão de características dos progenitores para seus descendentes intriga o ser humano há séculos. Na Grécia Antiga, o filósofo Hipócrates propôs que cada órgão do corpo do pai produzia partículas que se reuniam no sêmen e eram transmitidas à descendência durante a reprodução. Essa hipótese foi chamada de pangênese. Hipócrates sugeriu também que as características adquiridas ao longo da vida de uma pessoa modificavam aquelas partículas e podiam ser transmitidas aos seus descendentes. O filósofo grego Aristóteles não concordava com as ideias de Hipócrates, pois suas observações indicavam, entre outras coisas, que muitas características adquiridas pelos pais durante a vida não eram transmitidas aos filhos. Para Aristóteles, as bases da hereditariedade estavam contidas no esperma e no sangue menstrual, e a interação entre esses materiais era responsável pelo desenvolvimento de um novo indivíduo. Reprodução e hereditariedade. A compreensão do fenômeno da hereditariedade relaciona-se ao entendimento do processo de reprodução e de como são formados novos indivíduos. No século XVII, havia pesquisadores que defendiam a tese de que o novo indivíduo, contendo todas as estruturas, já estaria pré-formado dentro de um dos pais e que só precisaria se desenvolver. Os defensores dessa teoria, chamada de pré-formismo, dividiam-se entre os que consideravam que a forma inicial estava contida na mãe, no óvulo, e aqueles que supunham que ela estava contida no pai, no espermatozoide. Na mesma época surgiu outra teoria, a epigênese, de acordo com a qual um novo indivíduo originava-se de matéria não diferenciada e seus órgãos e estruturas característicos se formavam ao longo do desenvolvimento. Observem a imagem ao lado, a representação artística de um espermatozoide, contendo um pequeno ser humano pré-formado, denominado homúnculo. Esse esquema foi elaborado por Nicholas Huyshokker, 1656-1725, um pesquisador holandês pré-formista que acreditava que o corpo do novo ser humano era formado completamente do espermatozoide e que durante a gestação ele apenas crescia dentro do útero materno. Ele publicou essa imagem em seu livro Ensaio de Diaptria, escrita e lançada em Paris em 1694. Página 159. Então, observem aí o esquema da micrografia de um óvulo rodeado por espermatozoides. Na fecundação, geralmente apenas um espermatozoide penetra o óvulo. Essa imagem foi obtida com microscópio eletrônico e colorizada artificialmente e com aumento de cerca de 550 vezes. O gameta feminino, o óvulo, foi descoberto em 1672 pelo médico holandês Regener de Graaf. E o gameta masculino, o espermatozoide, foi observado pela primeira vez em 1675 pelo microscopista holandês Antony van Leeuwenhoek. No entanto, o papel dos gametas na formação do indivíduo só foi esclarecido no século XIX, em que experimentos mostraram que seu desenvolvimento ocorre após a união do óvulo com o espermatozoide, no processo de fecundação. Isso levou ao conhecimento de que óvulos e espermatozoides são as células que carregam as informações transmitidas de uma geração a outra. Cromossomos e hereditariedade. Atualmente, sabe-se que os gametas, feminino e masculino, contêm os cromossomos maternos e paternos, respectivamente. Os cromossomos são filamentos compactados e enovelados compostos de molécula de DNA,
ácido desoxirribonucleico, associados a proteínas, onde estão as instruções para o funcionamento de cada célula e as informações hereditárias. Durante o ciclo celular, ocorre a duplicação do DNA e os cromossomos passam a ser formados por dois filamentos chamados de cromátides irmãs, que permanecem ligados pelo centrômero. No processo de divisão celular, as cromátides se separam e cada uma delas irá compor o material genético de uma das células filhas. Nas extremidades dos cromossomos localizam-se os telômeros, regiões que dão estabilidade aos cromossomos. Tipos de cromossomos. A maioria das espécies que se reproduzem sexuadamente, ou seja, por meio da união de gametas, tem células diploides, com cromossomos homólogos em pares. Nessas espécies, um cromossomo homólogo é de origem materna e outro de origem paterna. Em algumas espécies, a diferença entre machos e fêmeas é denominada por um par de cromossomos específicos que carregam as informações sobre o sexo do indivíduo, os chamados cromossomos sexuais, ou heterossomos. Esses cromossomos variam entre os sexos. Os cromossomos que estão igualmente presentes em machos e fêmeas são denominados autossomos. Na espécie humana, por exemplo, uma célula somática que forma o corpo é 2Ns, igual a 46, sendo 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais. Nas diversas espécies de seres vivos, há 3 sistemas principais de determinação sexual cromossômica, XY, ZW e X0. Sistema XY ocorre em todos os mamíferos, em alguns insetos e em algumas plantas com sementes. As fêmeas têm um par de cromossomos homólogos, os cromossomos X. Nos machos, há 2 cromossomos diferentes, um X e um Y. Dessa forma, nesse sistema, o gameta masculino é que determina o sexo dos zigotos. Sistema X0. Ocorre em alguns insetos, como os gafanhotos. Nesse sistema, as fêmeas têm 2 cromossomos X e os machos apenas um. Por isso, são chamados de X0. Sistema ZW. Ocorre nas aves, em diversas espécies de répteis, em algumas espécies de peixes e em algumas espécies de insetos. As fêmeas têm cromossomos sexuais diferentes, um cromossomo Z e um W. Os machos têm 2 cromossomos Z. Desse modo, a determinação sexual cromossômica do embrião é determinado pelo gameta feminino. Então, observem o esquema determinação do sexo. Então, nós vamos ter o espermatozoide, então nós vamos ter aí 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais, que serão o X e o Y. E no óvulo também 44 e mais os 2 cromossomos sexuais, que são o XX. Então, são os cromossomos sexuais que vão determinar o sexo da criança. No caso aqui, se o espermatozoide que fecundar o óvulo, ele tiver um cromossomo X com o cromossomo X da mulher, nós teremos uma menina. Se for o espermatozoide Y que fecundar o óvulo, Y e X, nós teremos um menino. Vamos prestar atenção na explicação. Então, o que é um cromossomo? Cromossomo é uma estrutura filamentosa constituída por uma longa molécula de DNA, onde estão inscritas instruções para o funcionamento da célula, que são chamados genes. Um dos principais preparativos para a reprodução celular consiste em duplicar cada um dos cromossomos, que serão repartidos igualmente entre as 2 células filhas. Então, as 2 células filhas, nós estamos falando num processo de mitose. Nesse processo, cada filamento cromossômico produz outro idêntico, e os 2 permanecem unidos por uma região cromossômica especial, o centrômero. As cópias unidas de um cromossomo duplicado são denominadas de cromátides irmãs. Ao iniciar a divisão celular, propriamente dita, as cromátides irmãs condensam-se independentemente, mas se mantêm unidas. Com a condensação, o cromossomo encurta e torna-se mais grosso, assumindo o aspecto de um bastão duplo, constituído por 2 cromátides condensadas. Todo cromossomo apresenta uma região especial, chamada centrômero, por meio da qual as cromátides irmãs
se mantêm unidas desde a duplicação cromossômica até a sua separação para células filhas. É também pela região do centrômero que cada cromátide se prende aos microtúbulos encarregados de separá-las durante a divisão celular. O centrômero divide o cromossomo em duas partes, que os citologistas denominam braços cromossômicos. O tamanho relativo dos braços cromossômicos serve de critério para classificar os cromossomos em 4 tipos. São eles: metacêntricos, submetacêntrico, acrocêntrico, telocêntrico. As extremidades dos cromossomos possuem organização especial e são denominadas telômeros. O que são telômeros? São sequências repetitivas de DNA que existem nas extremidades de todos os cromossomos humanos. Cromossomos homólogos. Cada célula do corpo humano de uma pessoa, ela possui 46 cromossomos. Os homens têm 22 pares de autossomos e um cromossomo X, e mais um cromossomo Y. Nas mulheres, são 22 autossomos e 2 cromossomos X. Então, o que é autossomo? Autossomo é o cromossomo que é igualmente para os homens e para as mulheres. O que vai diferenciar o sexo justamente são os cromossomos sexuais, que no homem é XY, na mulher é XX. Células diploides. Contém 2 cromossomos, também chamadas de 2Ns, e as células haploides contêm apenas um cromossomo, chamada de 1N. As células diploides se reproduzem por mitose, já as células haploides se reproduzem por meiose. Seres humanos e a maioria dos organismos são diploides, ou seja, 2Ns. Elas estão presentes na pele, no sangue e nas células musculares. E as haploides, também chamadas de 1N, estão presentes nas algas e fungos, abelhas machos, vespas e formigas. Células haploides são encontradas nos gametas masculino e feminino. Nos seres humanos, nós seres humanos temos 46 cromossomos, sendo 44 autossomos e 2 ou 2Ns são os cromossomos sexuais, que vão definir o sexo, como eu já havia dito anteriormente. Nas espécies, há 3 tipos principais ou 3 sistemas de determinação sexual cromossômica. São elas XY, ZW e X0. X0. Em algumas espécies não há cromossomo Y. Os machos possuem um cromossomo X único e as fêmeas possuem XX. Nessas espécies, os machos têm número ímpar de cromossomos no cariótipo. Por isso, X0 está presente em gafanhotos e em mais alguns insetos. No sistema ZW, são as aves, répteis e algumas espécies de peixes e insetos, como borboletas e mariposas. Machos e fêmeas se diferem como os mamíferos, porém são as fêmeas que possuem 2 cromossomos diferentes e não nos machos. O cromossomo Z ele está presente em machos e fêmeas, enquanto o cromossomo W está presente somente nas fêmeas. Assim sendo, os machos são ZZ e as fêmeas ZW. Portanto, nesse caso aí são elas que determinam o sexo. Gene. Na verdade, os seres vivos herdam de seus pais não as características em si, mas as instruções de como produzi-las. Os genes estão codificados na molécula de DNA que constituem os cromossomos. Os alelos são diferentes versões de um mesmo gene. Por exemplo, cabelo crespo e cabelo liso, semente verde ou amarela, orelha com lobos presos ou orelhas com lobos soltos. Então, esses são os alelos. Eles são diferentes versões para o mesmo gene. Todo RNA é formado a partir de um molde de DNA. Então, o RNA é o ácido ribonucleico e o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Esse processo é chamado de transcrição gênica. Para que os genes consigam se expressar, é necessário que uma molécula de RNA seja formada a partir de uma molécula de DNA. E a enzima responsável por esse processo é a RNA polimerase.
Todo o processo ocorre no núcleo da célula. Nós temos 3 tipos de RNA. O RNA ribossômico, também chamado de ribossomal, é aquele que constitui o ribossomo. Assim que são sintetizados os RNA ribossômicos, eles acumulam-se formando regiões conhecidas como nucléolos. Nesses locais, o RNA ribossômico combina-se com proteínas e origina os ribossomos. Então, lembrem-se que os ribossomos, eles são uma das organelas presentes dentro da célula animal, ou também chamada eucariótica. E os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. RNA mensageiro é responsável por codificar as proteínas, ou seja, tem informação sobre a ordem em que os aminoácidos devem ser unidos. RNA transportador faz o transporte de um aminoácido específico para a síntese de proteínas. Essa classe de RNA é semelhante em procariontes e eucariontes. Cada grupo de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro é denominada códon, que codificam um determinado aminoácido ou que indicam o ponto de início ou fim da tradução da cadeia de RNA mensageiro. Então, vocês devem se lembrar, quando nós vimos anteriormente, no ano passado, uma introdução à genética, que nós temos as bases nitrogenadas, que são elas, no caso do ácido desoxirribonucleico, nós temos as bases adenina, que faz par com a timina, e a citosina, que faz par com a guanina. Quando entra o RNA, a timina sai de circulação e entra a uracila ou uracil, que faz parte, começa a fazer par com a adenina. Como são 20 aminoácidos, há mais códons do que tipos de aminoácidos. Então, deve-se concluir que há aminoácidos que são especificados por mais de um códon. Dizemos que o código genético é universal. Por que ele é universal? Em todos os organismos da Terra, ele funciona da mesma maneira, seja em bactérias, em cenouras ou no ser humano.